Gente, boa noite. Nós vamos, então, por alguns instantes, fazer a nossa mentalização. Vamos tentar esquecer os nossos problemas, nossas aflições. Vamos tentar esquecer tudo aquilo que possa nos aprisionar ao mundo lá fora, para que possamos hoje aqui simplesmente tratar do estudo da noite de hoje, que possa ser deveras proveitoso para todos nós e que todas as lições que vão ser proferidas, todos os comentários possam calar fundo no nosso coração, possam dar-nos o entendimento que tantas vezes nós ignoramos ou não conseguimos captar na sua grande essência. Que também essa vibração de paz, de serenidade, de fraternidade, de caridade aqui reinante, possa também tocar a todos os nossos irmãos que porventura nesta noite não puderam comparecer na nossa reunião. Que onde estiverem, recebam todo o nosso carinho, toda a nossa vibração, toda a nossa paz. Que nossos queridos mentores espirituais também possam compartilhar conosco desses momentos, nos incluindo e nos instruindo. Que a paz, a serenidade, o amor, o entendimento possa estar reinante, hoje e sempre, em nosso meio. Que assim seja. Muito bem, gente. Hoje nós vamos, então, adentrar o capítulo 137 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo tema, o título chama-se O Banquete dos Publicanos. Olhando assim, parece ser um título não muito convidativo, né? Vamos primeiro traduzir essas duas palavras. O que quer dizer banquete e o que quer dizer publicanos, para a gente desenvolver o raciocínio, né? Banquete seria o quê? Grande fartura, né? Aonde as pessoas se reúnem para qual finalidade? Para um festejamento, um festejo, né? De alguma data, por algum motivo qualquer. E publicanos? Quem são os publicanos? Quem eram os publicanos? Os donos do poder, Os cobradores? naquela época eram os cobradores de impostos, né? Se a gente for trazer para os dias de hoje, seriam os governantes, né? Então, o banquete seria o quê? A fartura daqueles que estavam enriquecendo, será que a palavra certa é enriquecer? Ou se beneficiando do que os outros poderiam ter. Esse item, né, do Evangelho está em Mateus, capítulo 9, versículo 11. Então vamos ler um trechinho do Evangelho, tá? Vamos ler o trechinho do Evangelho e vamos ver o que a gente consegue captar nesse instante sobre isso e depois a gente lê a gente vê a parte do Emmanuel, né? O que o Emmanuel tem a nos salientar sobre isso e depois a gente vai discorrendo, tá bom? Então vamos lá. E os fariseus,
vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Quem são os fariseus? Quem eram os fariseus? Os doutores da lei. Muito bem. E os doutores da lei, vendo o que estava acontecendo ali, disseram aos seus discípulos, do Cristo, né? Não aos discípulos dele, né? Por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus veio para quê? Justamente para a grande massa, que eram considerados os pecadores. Os publicanos eram aqueles que dominavam o poder, né? Seria o quê? Um paradoxo isso aqui? Estar em contato com pessoas de classes totalmente diferentes? Por que compartilha com uns e compartilha com os outros ao mesmo tempo? Então, a questão que está salientando aqui no Evangelho é justamente essa. Por que não há seleção? Né? Não há uma seleção. Muito bem. Jesus não fazia distinção, né? De nada, né? Absolutamente. Nenhuma distinção. Por quê? Hoje a gente sabe que todos nós somos iguais, independente de onde que nós estamos. Que a condição social é meramente circunstancial. A gente pode estar hoje numa condição abastada e amanhã pode estar numa condição de falência completa. Então, o que mudou na essência do ser humano? Não mudou absolutamente nada. O que mudou foi apenas a circunstância da sua vida. Então, aqueles indivíduos que ali viviam com Cristo, sejam eles os pescadores, sejam eles as pessoas do vilarejo, né, os artesãos, os trabalhadores, as mulheres, sejam no templo os sacerdotes, os fariseus, os samaritanos, todo esse povo que está tão mencionado nos textos evangélicos, não há distinção nenhuma entre eles. Por quê? Porque, uma vez que nós sabemos que somos imortais e que reencarnamos, assumimos em cada reencarnação corpos diferentes, né? Novos corpos, e consequentemente vamos estar convivendo em situações das mais adversas, né? De acordo com aonde que nós vamos habitar. Vamos analisar uma coisa assim. Nessa época do Cristo, o que existia mais? Os abastados, aqueles que financeiramente estavam muito bem colocados, ou os pobres, ou aqueles da classe realmente mais sofredora? Quem é qual o número maior? Nos dias de hoje? Também. E o que mudou? O que mudou? De 2000 anos atrás para os tempos de hoje. O que mudou? Qual o número de pessoas era maior naquela época? Eram maiores os sofredores eram maiores naquele tempo do que o de hoje? Os pobres, os necessitados eram maiores naquela época do que agora? O que vocês acham? Acho que em proporção era mesmo, né? Com certeza que era menos naquela época, porque a população aumentou, mas em proporção, acredito que era menos. O que eu acho que com o tempo vai se modificando? Com o passar do tempo,
as pessoas vão tendo mais oportunidades. Hoje a liberdade acontece, né? Claramente, principalmente nos países aqui ocidentais. E também nos países orientais também há uma crescente liberdade. Com a crescente liberdade, há a possibilidade de quê? De sair daquela penúria, daquela pobreza extrema, daquela necessidade de viver das migalhas que o governo poderia oferecer. Agora as pessoas conseguem já o seu sustento, prover o seu sustento, ter a sua profissão. Então há sim hoje novas oportunidades. Existe pobreza? Existe pobreza. Existe riqueza? Também existe, porque há necessidade de que tal ainda, para o plano que nós estamos vivendo, que isso exista e isso ocorra, né? Então vamos fazer um trechinho aqui só das ilustrações de Emmanuel, para que a gente possa entrar melhor no assunto. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos ler de novo, só para a gente pegar bem aqui o texto. Tá? De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Tudo bem. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Sabemos bem da figura da última ceia. Né? Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Ok. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa, né? E a divina lição ao mesmo tempo. Sabemos que a última ceia, não precisa falar porque eles chamavam a última ceia, né? Porque a partir daquele momento Jesus ia encontrar ali o seu martírio. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos, num dia de alta vibração religiosa, mas comungara com o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. No entanto, vou ler de novo, tá? Para a gente pegar de novo. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. Só faltam 2 parágrafos, só acabar de ler aqui, só para não perder o fio da meada, tá? O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam, em qualquer tempo e situação,
está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes das ceias dos discípulos, e não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Deu para perceber que o texto está tratando assim de uma forma metafórica, bem metafórica. Então, se a gente não se atentar nos detalhes e passar o texto simplesmente atento às palavras, mas sem pegar o significado por trás delas, a gente vai perder todo o conteúdo. O que vocês acham, o que vocês acharam que dá para se tirar desse texto? Qual que é o ponto central? Mas quando vocês estão na aula lá de interpretação de texto, lá no colégio, e tem que tirar o ponto central aqui do texto. O que vocês captaram? A minha Que não teve comigo nenhum. acho que você até já comentou aí, né? O ensinamento dele é para todos, ele não faz a distinção. Bem como a Mariana, né? Anteriormente já tinha colocado, ele Não há distinção. Não há distinção, então, entre as pessoas, as classes de pessoas. E tanto é que uma distinção que, simbolicamente, ele se sentou primeiro à mesa com os publicanos e os pecadores. Subentende-se. Para depois, então, ter a última ceia com os apóstolos. Quer dizer, a prioridade foi com os publicanos e os pecadores. Subentende-se, né? Porque, como você falou, está tudo meio, né? Para depois ser a última ceia com os apóstolos. E já não pode colocar também nessa questão, vamos dizer, na frase, né, dita pelos fariseus, que a gente colocando hoje em dia, né, que ainda se aponta, né, eu sou correto, que chama, né, os pecadores, né, os publicanos e pecadores, quer dizer, eu não tenho pecado. E isso, hoje em dia, quantas pessoas apontam para o outro? Vamos pensar assim, vamos ao grupo que Jesus escolheu. Vamos lá. Talvez a gente lembre das primeiras aulas lá. Simão Pedro, Felipe, Tiago, André, Judas, Tomé, Bartolomeu, Mateus e o Já falou João? Simão? Simão Simão é Pedro, não foi o primeiro. Tem o outro lá, o menos conhecido. Esqueci o nome dele, deixa eu ver. Tudo bem. Qual que era a profissão do Mateus? Ele não. Cobrador de impostos. Cobrador de impostos. Levi. Do Simão, Pedro. Judas Iscariotes. Ele não tinha. Mas A família era uma das abastada. funções dele era o cara que tomava conta da bolsa, do dinheiro. É o cara, o organizador ali, o administrador ali do grupo. Felipe. Eu não sei da profissão dele, mas ele era pai de família. Ele tinha família, tinha 4 filhos. Vocês vejam que são pessoas totalmente distintas. E do Vamos cotidiano, né? É. Distintas, mas do cotidiano ali.
Vamos pegar agora depois, aqueles que vieram depois dos 12 apóstolos. Lucas, médico. Paulo de Tarso, doutor da lei. Marcos. Marcos não lembro, o nome dele não lembro. Tá, mas era um que tinha possibilidades, né? Não era muito simples, não. Já tinham. A história de Marcos, que a mãe dele era abastada, né? Ele seguiu Paulo ainda no início da adolescência. Então, depois ele voltou e conviveu com Simão Pedro, na casa de Simão Pedro. vamos fazer um paralelo aqui. Os quatro evangelistas. João, Marcos, né? Lucas e Mateus. Vamos prestar atenção na graduação deles, né? Na graduação. Lucas, médico. Que mais? Marcos também já tinha outra condição maior. Outro, João. O João, ele era Pastor. Ele tinha, assim, de todos ali, ele era o preferido do mestre, né? Diz os textos. Por que será? Porque ele estava numa condição maior que os outros. Tanto é que João foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Faltou um. Paulo, doutor da Os evangelistas, eu ia falar do Paulo, Mateus. Mateus era aquele que cobrador. Então, uma das funções dele era o quê? Escrever. Vocês notaram a separação? Então, essas pessoas que tinham uma condição, vamos dizer assim, não é intelectual não, uma condição assim educacional mais avantajada, teve uma função. Mas quem foi o alicerce, ali a base, a pedra sólida, foi Simão. Por quê? Pelo coração. Mas quem levou para todos os cantos a mensagem do cristianismo foi quem? O doutor da lei, foi Paulo. Então notem que todos tinham a sua função, sendo cada um do seu jeito. No mundo nosso, nesse enorme universo que nós convivemos aqui, de bilhões de criaturas, todas têm o seu lugar também. Então o banquete que está se referindo seria o quê? A mensagem, o evangelho. A festa é essa que está preparada para todo mundo. Aqui refere-se banquete dos publicanos. Quem seriam os publicanos? Tem uma classe, mas não foram só eles que receberam o banquete. Ou seja, deixa eu tirar o banquete aqui, que a gente pensa em comida, né? Uma hora dessa. Vamos tirar o banquete e vamos falar aqui, substituir aqui pela Boa Nova, pelo Evangelho. O Evangelho fora concedido aos publicanos, ou o Evangelho que foi concedido quem? Aos pecadores. O Evangelho que foi conferido aqui aos pescadores. Ou seja, todo mundo, todos foram convidados. No caso aqui é todas as classes. Todas as classes. Então não há distinção. Olha só, de maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre. Entre publicanos e pecadores. Entre uma classe e outra, ou todas as classes. Ou seja, no fundo, todos nós somos os convidados. Ah, mas todos vão compreender? Não. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Por isso que sempre aconselhamos o que na doutrina espírita? A
compreender o próximo. Nós temos que compreender, porque cada um está na sua escala. Cada um está na sua escala, cada um tem seu nível de entendimento. Por exemplo, nós estudamos Espiritismo. Um dos pilares da doutrina espírita é o quê? A reencarnação. Todo mundo acredita em reencarnação? Ou só uma fração da humanidade atual, encarnada? Uma fração. Por que vocês acham que só uma fração pequena compreende o que é a reencarnação, aceita a reencarnação, entende a reencarnação? Por que vocês acham? Me parece uma coisa muito óbvia, uma coisa muito assim que salta aos olhos a sua realidade, né? Você tira a reencarnação, você perde os pontos de referência, os porquês, e cai no quê? Cai no fantástico, no ilusório, no fenomenal, né? No invencionice, ou então no obscurantismo, né? Então, a racionalidade da reencarnação, ela só pode ser compreendida a partir do momento que a pessoa tem um parâmetro já de desenvolvimento. Mas existem pessoas, você pode perguntar assim, existem pessoas muito simplesinhas que aceitam a reencarnação assim, tranquilamente. Aí a gente vai entender o quê? Simplesinha nessa roupagem, com esse espírito muito antigo, né? Que de muitas vezes isso vai, logicamente, de indivíduo para indivíduo. Então, as pessoas começam a aceitar ou a entender a reencarnação a partir do momento que elas vão se desapegando de si próprias. Olha, se eu sou o centro do meu mundo, tá? Eu me acho que é uma pessoa acima da média. O que eu vou querer pensar do meu futuro? Por exemplo, eu vou ter uma vida aqui de 70, 80 anos, 60, sei lá, que uma hora vai se findar. E aí? Qual a destinação que eu vou dar para mim? O que eu acho que vai acontecer comigo? De acordo com o nosso egoísmo, a nossa idolatria, né, própria, a gente vai pensar o quê? Se eu sou bom, eu já me considero bom, né? Se eu sou uma pessoa orgulhosa, vaidosa e egoísta, com toda certeza eu vou me achar melhor que todo mundo. Se eu acho melhor que todo mundo, então a posição de destaque que eu vou ter, além de tudo, tem que ser a melhor. Então, eu crio o quê? Para mim, uma ilusão. Não. O que eu quero para o mundo do lado de lá? Foi que eu parti. Quero ser servido pelo próprio Deus. Ele não é o chefão, né? Ele manda tudo, né? Ele que... Então, quando eu partir dessa, eu vou estar do lado do Deus Todo-Poderoso. Não é assim uma prepotência muito grande? Não, grande pretensão, não é? Mas tem pessoas que falam isso com a maior naturalidade. Não, hoje ele está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Só ele? Ah, meu filho, meu pai, meu parente que morreu, ele está à direita. Pessoa, quanta gente fica à direita dele? Quando eu era criança, eu pensava isso. Mas acabava a fila. é muita gente, né? Eu pensava na catequese, eles falavam. Mas é o seguinte, os mais orgulhosos vão querer ficar do ladinho, é o primeiro aqui. Aquele que estiver lá no final da fila... Não está nem à direita, né? Mas Pois é. Então, vocês viram como que é a ingenuidade do ser humano. Daí, quando você pressiona com argumentos, ela fala assim, são mistérios de Deus. A gente não pode entrar nesse universo. Ou seja, já fecha a porta para qualquer entendimento. E a doutrina espírita é uma doutrina que abre portas, faz a gente pensar, né?
E uma das coisas básicas é o seguinte: todos somos iguais. Se a gente pegar um cidadão lá num prostíbulo, não tem muita diferença de um cidadão que encontra-se lá num mosteiro, por exemplo, num convento, ou junto a qualquer entidade religiosa. Não há diferença nenhuma. A essência de todos é a mesma. A posição que se encontram é distinta. O que você faz das suas oportunidades é o que vai determinar o seu futuro. Se fizer bom uso, se fizer mau uso, tanto aqui quanto aqui, não importa o lugar. Tem muita gente que faz coisa errada nos templos religiosos. Tem. E aí? Eles não estão lá no cabedal máximo? Não. Vão ficar direito do Pai? Não. São coisas humanas. Como eu disse, o banquete foi oferecido por todos. Às vezes aqueles que estão na maior penúria, maior dificuldade, maior perrengue, estão fazendo o melhor uso dessa chance de estar reencarnado. Então, o banquete da vida é realmente a maior festa que nos foi preparada. Essa, que estamos vivos aqui, raciocinando perfeitamente, respirando, alimentando, tendo um corpo saudável, uma mente saudável e oportunidades de exteriorização do que nós somos. A gente pode demonstrar o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso amor, o nosso entendimento, o nosso ponto de vista, a nossa colaboração, a nossa fraternidade, a nossa caridade, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, a nossa construção. Quantas coisas podemos fazer? Estamos livres para fazer. Temos ali, é como se tivesse um banquete com N tipo de frutas, de comidas, de bebidas. E a gente servisse de nada. Então a vida é para ser aproveitada, mas no bom sentido. No bom sentido. Utilizarmos essas possibilidades para fazer o máximo possível por nós e pelo próximo. A oportunidade é grande. A oportunidade é grande. Vou citar um caso hipotético. Faz de conta aqui. Vamos criar uma historinha. Faz de conta que 200 anos atrás a gente estava reencarnado, a gente era um pai de família ou uma mãe de família e que tinha um filho. Ok? Vamos nos ver nesse contexto. Aí, nessa existência, a gente teve uma vida mais ou menos, deu para fazer o máximo possível, só que o nosso filho se desviou do caminho. Foi para o lado das aquisições fáceis, não legais, e foi para um caminho que levou à perdição. Nesse caminho encontrou uma morte trágica, um fim trágico, e posteriormente, pelas leis naturais, nós viemos também a desencarnar. Chega no plano espiritual, nós estamos numa condição um pouquinho melhor, pelo bom aproveitamento da nossa vida, mas o nosso filho, o eleito do nosso coração, uma situação terrível pelos atos praticados. Muito bem. É concedido novamente uma oportunidade de reencarnar. E reencarna agora na geração que nós estamos. Tá? Só que não mais pai e filho ou mãe e filho, mas sim como duas pessoas aleatoriamente que vão se encontrar em determinado período da vida. Ok? E tal acontece. Todos crescem, desenvolvem, estão na fase adulta e o pai ou a mãe, se encontra com o filho numa condição em que o filho está necessitado de ajuda. Ainda vai para o lado das coisas erradas, erra e sofre pelos suas próprias escolhas. E você está na condição agora
Não é de pai ou de mãe, mas sim de amigo, de conhecido, de alguém que está convivendo junto. E ambos se aproximam. Você numa condição, o seu filho agora reencarnado em outra condição. E ele necessita da sua ajuda. Mas vocês não têm mais os vínculos, nós não temos mais os vínculos sanguíneos. A questão é, você ajudaria essa pessoa como se fosse seu filho mesmo de sanguíneo? Você assumiria, entraria na vida dessa pessoa, sabendo que é uma vida conturbada, e você tem uma vida estável, estabilizada, financeiramente, economicamente, religiosamente, tudo estabilizado. E vai entrar numa zona de conflito com outro ser que você mal, nessa encarnação, conhece. O que vocês fariam? Só que vocês não sabem que é seu filho é seu vínculo lá de outra vida. O que você faz? Ajuda ou não ajuda? Dá uma mão ou uma mão? Vai depender da simpatia. Do que você sente. Tem pessoas que você não sabe nem o porquê que tem uma. Esse encontro, Aí, se tiver um encontro complicado, como que eu vou ajudar uma pessoa que... Mas esse encontro não foi fortuito. Isso aí é da lei. De afinidade, a gente sabe que tem alguma coisa por aí. Tem. Agora, chegar ao ponto da gente se dedicar, aí a gente não sabe. Eu não saberia. Depende da evolução de cada um. Porque o magnetismo fez de atrair Pois um e outro. isso não é fortuitamente, né? Isso aí. Mas depende do nível Pois. moral, que vai falar mais alto. Eu já fui aconselhado em algumas situações desse tipo, assim, você ajuda sem se envolver. Aí eu estava com a maior vontade que alguém me desse esse conceito, porque, né, em determinadas situações a gente não queria se envolver, mas a gente sente a obrigação de se envolver e a gente quer que alguém dê esse conselho para a gente. Ajuda, mas não se envolva, né, para que a gente siga o que a gente Socialmente tá, faz a sociedade. Então já é próprio da gente não querer se envolver, né? Só que a gente precisa que alguém dê força nesse Vamos sentido. continuar então a história. É fictícia, vamos continuar no programa. Não importa qual resolução você tomou nesse reencontro. Tá? Passa-se o tempo. Ele desencarna, você desencarna, retorna para o plano espiritual e se reúne no plano espiritual. Como que vai ser esse reencontro? Só analisa. Não existe fórmula, tá? Vida não existe fórmula. Ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tudo que a gente faz tem consequência. Então, os acertos dependem muitas vezes da nossa perspicácia, da nossa percepção, do nosso entendimento para tomar a melhor resolução possível. E mesmo assim, nós não estamos suficientemente preparados para acertar sempre. Vamos errar. Mas, no geral, vamos supor, retornou para o plano espiritual. Como que vai ser esse reencontro entre pai e filho, mãe e filho? Mãe e filho. Eu precisei e você negou. Negou sim. Tivemos a oportunidade. Eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu sou falho, mas na hora que eu mais precisei para ter sucesso na minha vida, para dar uma virada, você me abandonou. Está pensado nisso? É uma circunstância, não quer dizer que isso vai acontecer. Mas pode. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer pela coisa. Ó, esse reencontro no plano espiritual, meu filho fala assim: perdão, eu errei mais uma vez. Eu assumo meus erros. Isso é de cada um. Né? A conclusão é de cada um. Mas
a gente não está vendo a vida dos outros, a gente tem que ver a nossa. Qual que é o nosso ato? O que nós faremos? Mas isso daí seria considerado como erro? Eu não encaro como erro. Existia. É uma possibilidade que eu não tive condições de ajudar. A gente, Agora, tratar o outro com desprezo naquilo que eu poderia ter feito e não, talvez, qual você está falando, não envolver a mente segue. Então, você tem que fazer aquilo que você não vai tirar de você. Para você se prejudicar para ajudar o outro, você não está fazendo nada. Eu fazia isso. Eu chegava no fim de mim para o outro. Então, aí eu estou me prejudicando, não estou ajudando o outro e nem me ajudando. Aí eu vou até nesse ponto. Aí você fala assim, se eu cheguei até num ponto, eu até queria, mas aí eu vou me prejudicar. Aí seria um erro? Se eu não... Pois é, a vida é muito complexa, as circunstâncias são as mais diversas, variam de pessoa para pessoa, situação para situação. O indivíduo que você encontrou poderia ser o seu filho, mas poderia ser um serial killer. Né? Como que você vai saber? E tem uma outra coisa também, você numa condição, hoje você fala assim, nossa, eu poderia ter feito isso lá há 2 anos. Só que naquela época eu não tinha condição psicológica, física e tal, que eu estou pensando hoje. Então é muito relativo também. Então, o mais importante, então, que eu acho, nessa circunstância, é você, primeiramente, se conhecer. Você se conhecer. Ponto 4. Ele tem que se conhecer. Segundo, tem que ter preparo para fazer uma análise do próximo. Você tem que saber. Isso só com a vivência. Por exemplo, se chega uma pessoa à sua frente, desconhecida, e como que você julga, como que você analisa, como é que você interpreta aquela pessoa? Pode ser qualquer uma, pode ser qualquer coisa. Então, mas aqueles que já têm um certo grau de vivência, primeiro, vai sentir. O magnetismo da pessoa já é alguma coisa. Tá? Que poucos se atêm a esse detalhe. Segundo, a maioria das pessoas se entregam para o próprio olhar. Você consegue fazer uma leitura pelo olhar da pessoa. Mas para isso você tem que ter vivência. Se você não vive, não convive com pessoas, você não olha no olho de cada uma, interpreta, analisa. Se você não tem essa vivência, você não tem parâmetro. Então a possibilidade de se equivocar é muito grande. Então a vida é a oportunidade de experienciarmos. Vamos errar, mas vamos aprender com erro. Vamos fazer maus julgamentos, mas vamos aprender com os erros. Vamos acertar também. Vamos errar por tentar acertar. E vamos acertar, muitas vezes, nas escolhas que parecem ser equivocadas. Isso acontece muito nesse negócio de julgamento. Não julgamento, essa coisa séria, mas da gente, por exemplo, conhecer uma pessoa e, sabe, aquela coisa, aí você vai convivendo e fala, nossa, como que eu me enganei? Eu não fui com a cara dessa pessoa e olha como ela é legal. Isso acontece, mas é mais comum do que a gente imagina. A gente erra naquela coisa de falar, nossa senhora, aí se conversa, passa uns dias, conversa e fala, puxa, eu vi como eu errei, não era desse jeito. Você vê só como é que a vivência, como eu disse, dá a experiência às pessoas. Vocês lembram daquela passagem do Chico? Se não me engano era com o Jorge, não era? Você deve lembrar. Com o Jorge, não é? Era Jorge. Aquele que tinha feridinha. Tinha ferida era de cor, era um andarilho, praticamente um lavador de rua, tinha os dentes todos infeccionados. Cheirava mal. Exatamente.
E Chico dava maior atenção a ele. Todo mundo desprezava, enxotava, né, quando ele aparecia. E Chico tratava ele como filho. Tá, por que vocês acham que Chico tratava ele tão diferencialmente? Porque ele conhecia já conhecia. Tanto é que quando o Jorge morreu, quem que veio buscá-lo? Segundo foi contado na história, o próprio Jesus que O veio. próprio Cristo. Então ali tinha uma figura, naquela roupagem mais simplória, mais fétida, né, possível, um espírito que estava aprendendo as primeiras lições de humildade. Olha como que a vida é dura. Com toda certeza, em outras vivências, foi alguém que faliu muito numa condição abastada. Para o próprio Cristo vir recebê-lo, quer dizer, ele aceitou uma prova difícil, extremamente difícil, e foi até o fim. Então saiu como vencedor. E o reconhecimento, né? Resgatou tudo de uma vez. Tanto é que teve méritos que o próprio Cristo veio receber. Então, como que a gente julgaria essa pessoa? Então vejam que a gente deve fazer o quê? Nessa circunstância. Quando a pessoa é má, quando a pessoa está com péssimas intenções, a gente sente pela coração. Sim, a gente faz falsidade, dá para entender, dá para perceber. Principalmente nós que estamos aprendendo um pouquinho da doutrina, sabendo um pouquinho mais sobre pessoas, dá para sentir. Mas vamos errar? Vamos errar nos julgamentos. Mas o que eu quero dizer, para a gente encerrar essa parte, é que o que vai nos preparar, né, para sermos mais assertivos nas nossas decisões é a vivência, é estarmos sempre em contato com as oportunidades que a vida concede. E quais oportunidades? O banquete é a vida. As oportunidades são as 1000 oportunidades que acontecem no nosso dia a dia. Vamos aproveitar, vamos abrir os olhos e compreender cada lance, cada palavra, cada gestual, aquela pessoa que chega à nossa frente. A gente parece ser muito aquele egoísta que só se vê, mas não consegue ver o próximo. Então, quando alguém chegar, faça uma leitura do que ela está falando, do que a pessoa está falando, do que ela está sentindo, das emoções, e a gente vai aprendendo a perceber o outro. Quando a gente começa a despregar de nós mesmos e passarmos a viver um pouquinho no mundo do outro, a gente vai compreender. E quanto mais isso acontecer, mais nós vamos nos preparando para ser, lá no futuro, alguém como Chico, que simplesmente, por uma pessoa chegar, já sabe fazer toda a sua leitura. Assim, naturalmente. Se ele pode fazer, nós também podemos. Mas, para isso, é preciso viver. E para se viver, tem que se desapegar de uma certa coisinha de nós mesmos. É complexo? Altamente complexo. Mas se nós não nos envolvermos com a vida, vamos passar encarnação, mais encarnação, no mesmo patamar. É tudo que a gente não quer. Roderigo, às vezes eu tenho vontade de fazer alguns comentários em cima de coisa que ocorreu, né? Mas às vezes é bem complicado, né? Mas numa dessas situações, eu conversando com algumas pessoas, e uma delas era um usuário, né? Aí ele me fez um questionamento: olha, se você tiver uma situação ali e tal, e
a situação meio caótica, ali, meio confusa e meio suspeita, e de repente tem uma pessoa convulsionando lá. Você tem a oportunidade de ir lá e né, fazer uma massagem cardíaca, ou tentar ajudar de qualquer forma. Você iria? A pessoa perguntou para mim, o usuário perguntou para mim. Aí eu falo, ó, vê bem, numa situação dessa eu não conheço a pessoa, não sei quem é. Não sei se ele realmente está convulsionando. O primeiro pensamento meu é de que ele está de uma certa forma fingindo, até mesmo porque já teria gente junto com ele, para tentar, né, me pegar de surpresa ali, me extorquir, me assaltar ou qualquer coisa. Aí a pessoa falou, não, mas independente de tudo isso, você iria ajudar? Eu falei, não. A resposta é não, eu não pararia para ajudar ele. Principalmente, então você tem que rever seus conceitos de cristão. Aí eu falei, né, aí cai volta na questão, né? Em determinada situação você ajudaria ou você, apesar da vontade que você tem de ajudar, você... É altamente complexo, você não sabe o contexto que você está caindo. Isso é hipotético, né? Nesse caso, não. É uma pergunta totalmente hipotética. Na hora, a gente tem o nosso instinto. Era isso que eu ia falar. É a lei de conservação que a gente Tem a de conservação e tem a de solidariedade. Então, no meu caso, né, a reação a uma situação dessa que me foi colocada, né? Por que foi colocada? Alguém que compartilha daquela situação, né? Então eu disse para ele, ó, você tem condições de ir lá e ninguém vai te agredir. Se eu for lá, muito provavelmente eu vou ser agredido, eu vou ser extorquido, eu vou ser assaltado. Né? Então, racionalmente eu não iria. Eu não conheço ninguém, eu não sei qual que é a disposição do pessoal que está lá. Nossa, trabalha comigo, eu estava indo embora, a gente vai para a rodovia, vai embora. Tinha um casal andando na rodovia, uma grávida e um homem. Ela falou que instintivamente, ela não pensou, parou, abriu o do carro, o que está acontecendo? Agora falou, o carro quebrou, a gente está voltando da consulta médica em outra cidade, o carro quebrou, a gente está indo embora para a cidade a pé. Ela falou, não, entra aqui que eu vou levar vocês. E aí ela entrou, porque na hora que ele entrou, que eles bateram a porta do carro, ela falou, ferrei. Agora eu tô ferrada. Porque se for um assalto, se for um golpe, ela ficou muito nervosa, mas que ela só pensou nisso no momento que eles fecharam a porta do carro. Ela levou eles embora para casa. No dia seguinte, ela foi trabalhar. Uma pessoa chegou nela, ela falou, fulana pediu para te agradecer. Ela falou, quem que é fulana? É a grávida que você salvou ontem, você deixou ela em casa, ela entrou em trabalho de parto. O filho dela já estava certo que seja ele. Ele ia morrer. Mas ficou mais 5 minutos por viagem, ele morreu. E ela falou assim, eu não sei o que pode ver, porque eu nunca faria isso. Ela falou, olha como que é complexo. ela falou, eu não faria isso, eu não pararia com ninguém. Ela falou, só que eu não pensei, na hora que eu vi, eu encostei o carro e falei, entra. Na hora que eles entraram, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Agora eu vou treinar. Mas nesse caso seu é tudo uma questão de conhecimento. Eu pararia, chegaria, ajudava tudo, porque eu conheço o pessoal da rua. É diferente. Eu não tenho medo. E eles respeitam a pastoral, eles respeitam as pessoas que o ajudam todas as noites. E você fala que você faz parte disso, eles respeitam. E um já fala pro outro, ó, ninguém mexe coisa com ela, entendeu? Então tudo é falta de conhecimento do meio. Então, se você for, talvez você nem consiga ajudar de medo, porque é uma função de medo. Então a gente pode concluir a partir daí que a experiência te dá uma certeza do que você está fazendo. Né? Se você não vivesse essa experiência, eu não teria. Agora, se você não fala para mim, nossa, se você for na Cracolândia de São Paulo, você vai fazer a mesma coisa? Não, talvez não. Esse medo. Por falta de conhecimento. Agora aqui em Pouso Alegre eu faria sem pensar. Tá, vamos pegar uma outra hipótese. E quando
o Chico estava lá no porão, lá na fazenda modelo, estava escrevendo uns livros e apareceu uma entidade trevosa para ele. Vocês lembram dessa passagem? Sabe dessa passagem? Eu lembro vagamente, mas não. Então, Tudo não. era alguém que veio realmente atentar a ele. Como que ele procedeu? Eu tenho que procurar de novo essa passagem, mas ele procedeu da maneira mais humilde possível. Porque se ele fosse um pouquinho arrogante com aquela entidade, a entidade dominava ele pelos argumentos. Então, o que deu ao Chico, numa situação de extremo perigo, essa segurança, né, de ser bem sucedido? Justamente a vivência que ele tinha. Porque se fosse qualquer um de nós, podia até desafiar, né, pela nossa altivez. Não, quem é você? Né? Pronto, já cria um embate, e como uma entidade extremamente trevosa, com assim, um grau de maldade muito acentuado, ia criar sérios problemas. Então vejo que vivências, as mais distintas, são importantíssimas para o desenvolvimento de cada um de nós. Se a gente se abster de viver, a gente está perdendo oportunidades. A gente pode se isolar. A decisão é só nossa. Só que você se isola pensando alcançar com isso, assim, uma vivência imaculada, mas na realidade você está apenas pegando seus talentos que Deus te deu, enterrando eles, para supostamente, quando chegar novamente à frente de Deus, entregar só aquele talento que você já tinha. Não multiplicar os talentos. Ou seja, teve oportunidades e não fez nada com elas. Vai repetir a lição. E quantos de nós estão repetindo as lições aqui? Século, entra século, sai século, entra século, sai século, repetindo as mesmas lições. Uma hora acorda. Vamos ver. Né? Então, o X da questão aqui, o banquete da vida está aí, preparado para cada um de nós. O que a gente vai fazer depende exclusivamente de nós. Como já despertamos um pouquinho para a realidade da vida, toda a nossa escolha tem um outro peso, um peso maior. Mas toda decisão vai ser respeitada. Vamos para o próximo, que nós temos só meia hora para desenvolver o próximo tema aqui. Esse tema está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, cujo tema é pretensões. E está em a fala de Paulo, né? Primeira epístola aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Adoro frases assim, né? Tem tudo a ver. Pode facilitar as coisas para a gente, né? Faz. Escreve as coisas. Eu plantei, Apolo regou. Quem que é Apolo? Vamos nós, quem que é Apolo? Qual é o Deus romano? É um Deus, não sei de onde. É humano? Eu acho que é o Deus romano. Isso aí. Da mitologia. Da mitologia. Mas Deus, esse com D maiúsculo, né? Deu um crescimento. Eu não vou nem me atrever. Eu já vou direto tremando aqui, vamos ver o que ele fala, tá? Ele era Deus da beleza, né? É pretensão. Vamos lá. A igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos.
Discípulo inquieto quer dizer, cada um tem a sua interpretação, cada um quer ir com um jeito, cada um quer do seu modo. Né? Por isso que teve as cartas, as famosas cartas de Paulo às igrejas, para que mantivesse a unidade, porque ele não estava presente, ele só fundou, deu as ideias iniciais, só que cada um interpretava da sua maneira, como acontece até os dias de hoje. Né? Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. Começou a misturar. Misturava tudo, né? Certos componentes da instituição da igreja imprimiam um grande valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. Ou seja, Deus da beleza, né? Então, aqueles adornos, né? O exterior, né? Um exterior bonito, mas no íntimo, a gente sabe como é que funciona isso. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado comentando o assunto em sua carta. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que, por vezes, chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. O parágrafo grande, né? Se perde um pouquinho. Não gosto de parágrafos grandes. Vou ler de novo. Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho, através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que por vezes chegam ao campo de serviço, exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do Pacto aqui. Então, faz de conta que é a nossa casa. Qual que é a finalidade da nossa casa espírita? Levar a boa nova, ensinar o Espiritismo, passar as lições do Espiritismo. Esse é o fim da casa, né? Essa é a finalidade da casa. Daí chega um orador aqui, novo, dá a ele a oportunidade de vir falar, de pregar, de esclarecer. Nesse interim, as pessoas que assistem, começam a assistir a palestra, ficam hipnotizadas com a eloquência dessa pessoa. Só que ela vê a doutrina, os ensinamentos, no seu ângulo de visão, que muitas vezes se desvia do ângulo de visão real da doutrina espírita. Isso está assim, né? Aí as pessoas ficam o quê? Vislumbradas com a pessoa e não com o ensinamento. Então, essa pessoa dita é regra. Ela fala, os outros obedecem. É tipo um hipnotismo. E só se deixa hipnotizar quem quer. Só deixa se iludir quem quer se iludir. Quem tem o que? A pouca vontade, né? De querer buscar compreender por seu próprio ângulo de visão, pela sua própria lógica. Não quer refletir, quer apenas pegar um legado. É assim, assim, assim. É assim, assim. Então, para mim tá bom. Eu não entendo, mas para mim tá bom. E vai lá e segue. Então, creio que aqui
no contexto dessa passagem do Evangelho, é justamente por aí. Estavam se atendo mais às pessoas, às fórmulas, às belezas e muitas vezes aos rituais, porque havia muita influenciação das doutrinas pagãs ainda, que eram comuns naquela época. Então incorporava-se os costumes que já existiam e eram ali paulatinamente sendo implantados. Vamos seguir um pouquinho. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. Isso aqui é importante demais. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito, no conceito dos outros, né? Com facilidade. Ou seja, dá-lhe uma notoriedade com o mínimo esforço, com mínima razão. Seja tudo que é exterior chama atenção. Por exemplo, faz de conta que eu estou aqui no centro e nas palestras nossas semanais, eu penso o seguinte, eu vou fazer o seguinte, a partir de semana que vem, eu vou dedicar 20 minutos da reunião para eu sentar aqui à mesa e trazer uma psicografia. Só isso. Uma psicografia. Baixo a minha cabeça aqui, dou um jeitinho, converso com a moçada lá de cima, a gente entra no entendimento para que eu possa ser um psicógrafo. Vai voltar. Por que as pessoas vão ser atraídas para cá? Pela pregação, pela ideia ou pela oportunidade de receber uma carta de alguém que está no plano espiritual? Falando uma psicografia de 20 minutinhos só. Então a maioria vai se apegar ao psicógrafo. Faz de conta então que vamos para o outro lado. Não. Cada reunião eu vou eleger uma pessoa que esteja doente e nós vamos unir aqui forças e para que seja feito um atendimento especial para sair curado daqui. Como se isso fosse possível, né? Assim, de uma forma fácil. Faz de conta. Então eu tenho a oportunidade de curar uma pessoa que esteja com qualquer doença. E implanto isso no centro. Vai chamar a atenção? Vai notar. Por quê? Pela mensagem cristã? Não tem uma coisa fácil. Por que tanta multidão corria atrás de Jesus? Pelas palavras que ele expressava? Muito sim. Mas a maioria eram sofredores que queriam a cura imediata. É o fantástico que chama a atenção. O Marcelo ontem comentando, teve uma psicografia, acho que foi em Campanha, agora no final de semana, tinham mais de 500 pessoas. Foram 16 cartas, se não me engano, parece que foram 16 cartas psicografadas para mais de 500 pessoas. Bom quando você tem o lado social, que a arrecadação é... Olha, mas o que o desconhecimento não é no faz? intuito, Se você tem conhecimento um pouquinho da doutrina, você sabe que qualquer comunicação com um ente querido é muito simples de obter. Muito simples. Que às vezes você obtém quase que costumeiramente, só que não se lembra. Qual é a melhor maneira? Pelo sono. Quando nós desligamos do nosso corpo físico temporariamente e podemos ir para outras.
Isso não quer dizer, pelo fato da gente desconectar temporariamente do corpo, que a gente vai ter com eles. Isso não quer dizer nada, tá? Mas a possibilidade existe. E a partir do momento que a gente aprender a usar a nossa vontade para as coisas, se torna mais fácil a gente aprender a usar os nossos potenciais. Mas, como eu disse, se a gente não experienciar, a gente não vai ficar sabendo. Então todo mundo pode pensar assim, mas eu não consigo me desvencilhar do corpo durante o sono e ir para outras esferas. Já tentou? Alguém tentou? Não tentou. Então não sabe como é que é? Não sabe. Não sabe o que vai encontrar? Não sabe. Se você não vê essa experiência, como vai falar que você não pode? Pode. Mas isso é bom? Aí que tá, depende. Por isso que para tudo você tem que estudar. Porque cada coisa que você fizer tem que ser minuciosamente estudada, compreendida. Quais os perigos disso? A gente sabe? Tem perigo? Pois é. Então, o estudo, a compreensão, a vivência, a prática, vai nos dar o quê? O cabedal de conhecimento que a gente tanto anseia. Agora, só na teoria, vai ser uma coisa bem completa. Por isso, temos que viver. Temos que perguntar, temos que conversar, temos que compreender, temos que colocar na pele do próximo, para que a gente se enriqueça. Nós somos uma capacidade assim, estrondosa, só que a gente usa 0,5% das nossas possibilidades. O resto estamos ainda escravos dos instintos ou dos costumes. Mas dá para mudar isso. E tem um jeito simples de mudar, eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. Vocês devem saber do que eu estou falando. Tem um jeito bem fácil de mudar isso aí. 909. 909. Basta querer. Esse é o segredo. E não sou eu que estou dizendo. Está bem retratado no livro. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Vamos em frente. Onde que eu estou aqui? A certeza de que toda dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. Isso aqui foi que eu li, né? Sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem, que ainda ali não pertence de modo substancial, ou seja, é muita pretensão de pensar que a gente é mais do que é. Por isso está bem o título, né? Pretensão. Raramente assume a paternidade dos erros que comete. Raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Tá. Uma das coisas que eu acho que bem atravanca o ser humano é isso aqui. Não assumir o erro. Vou dar um parecer aqui prático do que aconteceu comigo. Estou falando de vida profissional. Alguns anos atrás, trabalhando na empresa, tinha logicamente proprietário, dono. E uma das coisas que ele falava, assim, um comentário entre o pessoal da diretoria, é o seguinte: que o que mais incomodava ele não é o funcionário errado. Porque sabe que todo mundo erra. Quem trabalha em qualquer atividade sabe que todos estão passíveis de erro. Existem circunstâncias e mais circunstâncias que você pode errar. O que incomodava ele é o quê? As pessoas que erravam e jogavam o erro nas costas do outro. As
pessoas que erravam e escondiam o erro. Até que uma hora o negócio vinha à tona e já tinha um problema enorme para ser resolvido. E que, se você não, na empresa, se você não quiser receber uma bronca, falar lá o português rasgado, é muito mais fácil chegar e falar, eu errei aqui, fiz isso, foi um erro meu. Era tudo que ele esperava. Era tudo que ele esperava de uma pessoa, de um funcionário. Que se errou, fosse lá e esclarecesse, olha, eu fiz isso, e fiz esse erro, e aconteceu isso circunstancialmente por causa do meu erro. Porque aí ele estaria ciente do ocorrido, não prejulgaria nada, não teria que criar um mundo de hipóteses, ficando julgando, será que foi esse, foi aquele outro, o que aconteceu? E o problema praticamente estaria resolvido. E para o funcionário, o fato dele encobrir, não dizer aonde errou, vai trazer nele o que? Aquele sentimento de que qualquer hora pode ser descoberto. Então ele traz aquele sentimento que a felicidade nele vai se eclipsar. Vai estar sempre tenso por causa daquele motivo. E sendo que, a partir do momento que assume o erro e passa a fazer todos os mecanismos para retificar aquilo lá e voltar tudo ao correto, ao normal, simplesmente na consciência não fica absolutamente nada registrado. Você veja, você pode pegar um fardo enorme, pôr nas costas e sair carregando, ou então simplesmente ter uma postura humana, humilde, de assumir as suas limitações e corrigir o erro. Porque dá para corrigir. O que a gente prefere fazer? O que a maioria prefere fazer? Ou joga a culpa em terceiros. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Né? Sempre tem um motivo, mas o motivo nunca é ele. Então, cai bem aqui, raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. E todo erro gera o quê? Um sentimento de culpa. Aí vem a tal da culpa. Tanto é uma porta para uma obsessão. Porque seu padrão vibratório cai drasticamente quando você carrega esses sentimentos. E pode ocasionar até futuras doenças pode ser psicológica ou até somática, a partir do quê? De uma ação que você não remediou, que você não consertou. Então, olha o peso que tem as nossas ações, as nossas escolhas. Pode influenciar diretamente na nossa vida. Vai ser um aprendizado? Vai. Porque eu encubro o meu erro, carrego o sentimento de culpa, vou desenvolver o quê? Futuramente uma anomalia a partir disso aí. E a partir dessa anomalia eu vou sofrer. Então, no sofrimento você vai compreender as suas ações. Para chegar tudo no mesmo ponto que se você tivesse assumido o erro, você evitava todo esse estardalhaço e a vida seguiria normalmente. Então, a vida é feita de escolhas. A partir do momento que a gente compreende que o mal, que o erro, que o engano só traz desgraça para a gente, para que fazer? Assume o erro. Talvez seja até assim difícil, doloroso, ou em determinados pontos de vista até humilhante, você ter que assumir que errou. Mas alivia tanto, é um alívio tão grande você tirar um peso das costas. Você pode até ser mandado embora por um erro, faz parte, mas a sua consciência está ilibada. Bom, nem todos os chefes, nem todas as criaturas têm esse nível de compreensão, bem sabemos. Cada lugar, cada circunstância, mas como eu estou falando do ser, do praticante, do erro,
a postura correta é assumir. As consequências virão, advirão. Né? E terminando, não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência, mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos segundo o merecimento. Então, o que nos compete fazer? Tirando a figura aqui de linguagem, traduzindo isso para a nossa vida, para que a felicidade, que é o fruto, né? O fruto de tudo isso, para que a felicidade impere no coração nosso e dos nossos, é necessário que, não te esqueças, o serviço é de todos nós. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos. É ali o lugar certo, apropriado, que você tem que estar. Ou a tua inteligência, é o que a tua inteligência consegue fazer, por enquanto. E serve sem pretensões, sem querer receber nada em troca. Porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura. Isso nós fazemos com todas as nossas escolhas e ações, ou pela misericórdia da providência que nos dá essa oportunidade. Mas é Deus quem põe as flores das frondes e concede os frutos, segundo o merecimento de cada um. Então façamos a nossa parte. Por exemplo, se nós somos um médium passista e vamos dar assim 10 passes numa noite, todas as 10 pessoas vão sair bem? Vão. Mas tem aquela pessoa que vai sair muito bem. Outras vão sair, não vão sentir absolutamente nada. Então, cada um de acordo com o merecimento, cada um está no grau. Mas você faz a sua parte, qual é a sua parte? Doar, ajudar, estar ali em concentração, destinar as pessoas que por ali passaram os melhores refúgios. Essa é a nossa missão, a nossa tarefa. Falando aqui no Centro Espírita, mas em todas as circunstâncias da nossa vida, façamos o melhor. E o nosso melhor, para uns, vai ser uma coisa gigantesca. Vai mudar a vida de muita gente. Mas para outros não vai ser absolutamente nada. Para outros vai ser desprezível. Mas façamos a nossa parte. Porque no final das contas, a nossa consciência não vai nos acusar de omissão. Então, melhor fazer. E às vezes se equivocar fazendo do que não fazer e não ter mérito nenhum, não ter nada, nenhum aprendizado e não ser nada importante para a vida do próximo. Não fiz absolutamente nada, vivi só para mim. Quer dizer, não desenvolvi o meu tamanho. É complexo, é altamente complexo, é altamente difícil. De ser para ser, de circunstância para circunstância, tudo muda. Por isso é necessária a vivência. Da vivência você vai aprender a discernir o que você pode, o que você não pode fazer. Não tem um livrinho de regras. O Geraldo chegou aqui, vou conversar com o Geraldo, você tem que fazer isso. Segue a minha cartilha. Isso não existe. Para cada um é um jeito. Você tem que ouvir, você tem que sentir, você tem que compreender para você poder falar alguma coisa. E outra coisa, um dos impulsos mais comuns naqueles que querem servir à caridade é querer ajudar todo mundo, querer tirar a cruz de cada um para que eles possam seguir. Está errado também. E a gente vai aprender que está errado como? Estudando, compreendendo, sabendo muitas vezes que aquele cidadão que está com aquela cruz, com aquele problema, o melhor para ela é ficar com o problema. O problema está o impedindo de fazer coisas mais graves. Está
ali esculpindo aquele espírito com a dor, com o sofrimento. Mas você vai julgar? Não, você vai compreender. Você tem que compreender. Ter uma bagagem de conhecimento suficiente para que você possa compreender o ponto em que aquela pessoa se encontra. É difícil? É complexo? Vamos errar muitas vezes nas nossas análises? Vamos. Mas a única forma de aprendermos é vivendo. Não tem outra. Só teoria, se fosse só teoria, a gente passaria os slides aqui, passaria livros e mais livros aqui na tela, todo mundo vai ler e fica mestrado no assunto. Infelizmente não. Por quê? O mais importante é estar aliado dela. Lembra dos dois pilares básicos: conhecimento em todas as áreas, o máximo possível, e embasamento moral aprimorado. Se nós tivermos esses dois alicerces, tudo que a gente fizer vai ser muito bem discernido, vai ser muito bem pensado, vai ser muito bem compreendido nas ações e reações a partir do entendimento. Mas se não tiver amor, não tiver fraternidade, não tiver caridade, todo esse entendimento aqui pode servir para muito pouca coisa. Mas se nós tivermos só amor, só fraternidade, só vontade de ajudar o próximo, e não compreendermos as circunstâncias, podemos errar muitas vezes tentando ajudar alguém e na realidade acabando prejudicando mais, ou prejudicando a nós também, ou ao nosso mundo familiar, profissional, religioso, etc. Então, só tem uma forma: viver, aprender e estar em contato com pessoas. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Estamos fazendo aqui um cursinho para ser daqui a alguns séculos. Para ser isso aí, nós precisamos conhecer o ser humano, respeitar. Olha só como é difícil. O que os nossos mentores, os nossos anjos protetores fazem comumente? Nos aconselham, mas não influenciam na nossa tomada de decisão. A gente consegue fazer isso? Difícil. Você sabe que a pessoa está indo procurar, se você fizer isso, você vai acontecer isso. Você vai querer impedir. O nosso ímpeto vai querer impedir. A gente vai tentar ajudar e vai estar prejudicando mais ainda. Veja que para a gente ser grande assim, para a gente ser melhor, a gente tem que se esforçar muito. Para isso nós estamos aqui, experienciando teoria, depois daquela porta lá fora, prática. Não tem outro jeito. Agora, se a gente se omitir, se a gente deixar a sociedade de lado, e a vida é essa aqui, a zona de conforto é essa, lá fora, que tudo se exploda, desde que meu mundo esteja bem alicerçado. Você vai viver numa redoma de vidro? Não tem jeito. E se fizer essa opção, você vai perdendo excelente oportunidade de aprendizado, de melhoria, de evolução espiritual. Ok, gente? Por hoje é isso aí, 1h30 de falatório da cabeça. Não sei quanto vocês aguentam. Não sei. Mas é isso aí. Semana que vem a gente volta ao falatório de novo. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe a todos nós.